que vem da glória esse povo pra adorar, amém. Boa noite, minha irmã, paz do Senhor. Posso botar lá no grupo? Avisa lá pra mim, por favor, Cássia, que a gente já tá ao vivo. Michelle entrou, glória a Deus. Aleluia. Bem-vinda, meninas. O microfone aqui, tá, o áudio, tá bom? Tá estourado, tá, ou tá estéreo? Me dá um feedback, vocês. Tá bom o áudio? Michelle e a Cássia que entraram. Tá ok o áudio? Tá baixo, tá alto? Me diz aí, meninas, por favor. Amém. Vamos lá. Vou aguardar as meninas entrarem, né? Vamos dar um tempinho. Vamos chamar esse povo. Acorda essas mulheres. Hoje é segunda-feira. Vamos iniciar essa semana na presença desse Deus maravilhoso que a gente serve. Tá bom, né? Tá bom, né, Michelle, o áudio? Amém, minha irmã. Glória a Deus. Vamos ver se as outras meninas... Vamos dar um tempinho, né? Só tem a Cássia e Michelle. Vamos aguardar as outras entrarem. Só mais 3 minutinhos a gente dá pra gente iniciar, tá? Eu separei aqui alguns textos que a gente vai ler rapidinho, só acompanhando esse devocional de hoje. A gente vai mergulhar de uma forma breve, mas bem objetiva, e entender o que Deus, ele, né, quer falar aos nossos corações nessa noite, né? É um tema que a gente já falou aqui, assim, não é que ele foi um tema direto, né? Mas ele se inseriu em algum dos temas que a gente já viu lá nos outros devocionais, né? Mas que esse... Bom dia, meu costume, né? Boa noite, meninas. A paz do Senhor. Bem-vinda, Dinha. Saudade de vocês, viu? Boa noite, meu amor. E assim, hoje o nosso tema é o que você está alimentando, né? Gratidão ou murmuração. Então, esses dias eu refleti muito sobre essa questão de, né, veio uma mistura de sentimentos a tudo que eu vim passando, né, desde segunda-feira, com a internação do meu pai, né, com tudo que a gente passou no hospital, aquela agonia toda. A gente sabe que espera de atendimento, espera de diagnóstico, isso tudo é muito angustiante, né? E ali, aquele ambiente de hospital, é um lugar que faz a gente mais refletir. Eu digo que só para mim, na minha visão, tem 2 lugares que a gente mais reflete sobre gratidão, sobre a vida, que é quando a gente está numa emergência, né, de um hospital, quando a gente está ali como acompanhante, né, de algum parente, amigo, ou até mesmo no sepultamento, né? Para mim são 2 lugares que eu pelo menos, é um dos lugares que mais me fazem refletir, né, sobre a minha vida, sobre naquilo que eu tenho sempre que ser grata, né? E a gente já falou aqui, a gente sempre fala sobre gratidão, né? A gente sempre insere ali dentro dos nossos devocionais, a gente sempre fala de gratidão. Mas hoje eu quero trazer, né? Deus trouxe para nós a questão assim para a gente entender, né? Essa questão da gratidão, da murmuração. Então, o que é que a gente tem alimentado dentro de nós ultimamente, né? Será que a gente só tem aberto a nossa boca só para murmurar? Ou a gente tem enchido o nosso coração de gratidão por tudo que Deus vem fazendo? Independente da situação que a gente passe, né? Mesmo a semana que eu passei, né? Eu e minhas irmãs, minha mãe,
com meu pai no hospital, está em casa se recuperando, né? Ele não está bem ainda, hoje eu estive lá, percebi ele muito cansado, sabe? Confesso que eu estou um pouco preocupada, mas eu creio que Deus, ele está trabalhando. Mas, mediante dessa situação, a gente tem que estar sempre com o nosso coração grato, né? Mesmo nas situações, às vezes, quando vem essas situações complicadas, né? Esses momentos difíceis nas nossas vidas, algo que tenta nos derrubar, provar a nossa fé, a gente esquece muitas das vezes do que Deus já fez e a gente só abre a boca e só dá espaço para os nossos pensamentos, só pensamentos contrários, e a nossa boca só consegue abrir para murmurar, né? E não para agradecer. Então a gente vai ler alguns textos, né? A gente vai ver aqui alguns tópicos. Eu montei aqui uns tópicos para a gente mergulhar um pouquinho sobre a gratidão, sobre a murmuração, qual é a consequência do murmurador, qual é, os benefícios, né, da gente ter um coração grato. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu e ao meu coração, como ele já vem falando. Desde hoje já faz 8 dias, né, que a gente está aí cuidando do meu pai, né? E também sábado, no meu aniversário, também refleti sobre muitas coisas, do que eu já vivi, do que eu já passei, do que Deus já fez na minha vida, né? Deus faz a gente refletir, né? A gente lembra dos momentos que a gente já passou, do que a gente já enfrentou, do que a gente já conquistou, das lutas, das vitórias, dos sofrimentos, das derrotas, né? Deus faz a gente lembrar de tudo, mas mediante tudo isso, o mais importante é que a gente tenha sempre o nosso coração grato, né? Às vezes vem o pensamento contrário, vem ali a vontade, né, de murmurar, de questionar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. E a gente sabe que a gente não tem que questionar nada. Deus, ele sabe como operar, Deus sabe como trabalhar. Ju chegou aqui, não foi? Ju, glória a Deus, que bom te ver aqui. Eu tava dizendo a Dinha que eu tava com muita saudade de você. Sentindo falta, sua falta aqui nos devocionais, viu? Mas é como a Bíblia diz, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Teve o tempo de você ficar com a sua filha, teve o tempo de eu, né, me resguardar mais essa semana, me resguardei mais, né? Eu e minhas irmãs para cuidar do meu pai, né? Tá, agora meu esposo tirou o dente, então é tempo para tudo, tempo para cuidar dos nossos, tempo para cuidar de nós mesmos, mas a gente nunca deve esquecer, né? Uma das outras, e principalmente ser grato em tudo que Deus vem fazendo nas nossas vidas, né? Penélope chegou aqui também. Paz, Penélope, boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos orar. Eu só fiz isso aqui foi só uma apresentação para você entender o que é que Deus quer falar, o meu e o teu coração, mas vamos orar, apresentar a Deus esse momento maravilhoso, né, que a gente vai ter aqui na presença de Deus. Se você estiver já com a sua Bíblia aí, pegue, bote aí na sua mão, já esteja com ela. A gente vai mergulhar alguns textos aqui, algum versículo, né? Quem não tiver, você fica aí só recebendo da parte do Senhor e Deus, ele, né, vai trabalhando nas nossas vidas, porque ele é bom, né? Vamos orar. Moná entrou. Bem-vinda, Moná. Que bom que tu conseguiu entrar hoje, Moná. Sempre, né? Mas eu entendo, viu? Nosso dia cansativo de trabalho, eu sei como é que é, né? Tudo que a gente quer é chegar, tomar um banho, descansar, né, Moná? Mas a gente tá aqui para a glória de Deus. Deus é fiel. Vamos orar para apresentar ao Senhor esse momento, amém? Pai amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, nós estamos aqui na tua presença. Desde já eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo que a gente vai ter aqui na tua presença, na presença do Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida nesta noite, que o Senhor use a minha boca, que nada que eu venha falar venha de mim, das minhas emoções, mas venha da tua parte. Eu estou aqui apenas como um instrumento nas tuas mãos e eu quero te apresentar, Senhor, cada mulher que já entrou aqui nesse devocional, e as outras que não entraram, que o Senhor leve, traga a elas, faça elas lembrarem, Senhor, deste momento, para que elas possam chegar e participar conosco desse tempo tão precioso que a gente tem, Pai.
em nome de Jesus. Eu quero te agradecer desde já por esse tema que o Senhor deu para hoje, cada versículo que a gente vai ler aqui, que a tua palavra ela seja lançada no nosso coração, que a gente possa refletir e que essa palavra, Senhor, que vai trazer para nós, venha gerar uma mudança, que a gente possa refletir mais e aprender, Senhor, a ser mais gratos a Ti, Senhor. E eu quero desde já te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Leninha, Leilinha, né? Amém, Leilinha, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, muito bom ver gente nova chegando. Seja muito bem-vinda. Sinta a presença de Deus aí onde você está, que Deus te abençoe onde você está. Eu não sei de onde você é. Se puder colocar aqui pra gente, eu não sei se você é daqui da nossa igreja, daqui do nosso bairro, mas coloca aqui embaixo para saber de onde você é. E desde já seja bem-vinda. Porque quando tem assim um nome, né, do perfil, a gente não consegue. Se é uma pessoa que eu já conheço, eu não consigo identificar. Mas coloca aqui o teu nome e se você é daqui do bairro. Mas desde já seja bem-vinda. Bem, meninas, vamos iniciar, né, nosso devocional. Cris também entrou agora. Bem-vinda, amiga. Em nome de Jesus, muito bom ter você aqui. Vamos iniciar o nosso devocional. Como eu já falei no início, o nosso tema é o que você está alimentando. Você está alimentando o teu coração essa semana toda, ultimamente. O que é que a gente tem alimentado o nosso coração? De gratidão? Ou a gente tem só alimentado o nosso coração, alimentado a nossa mente de murmurações? O que é que a gente tem alimentado? Então a gente vai ver um pouquinho, vamos mergulhar, né? Eu quero iniciar, eu queria que vocês lessem comigo lá no livro de Filipenses, tá? Do capítulo 2, do versos 14 e 15, né? Que diz assim: fazer todas as coisas sem murmurações, né? Então, assim, aqui diz assim, que em Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, né? Aqui, Deus, ele não pede ausência de problema, ele pede ausência de murmurações, né? Então, assim, a gente vai ver aqui, durante esse texto, né, durante esse devocional, as consequências de um murmurador, né? As consequências de um murmurador e as recompensas, né, de nós, né, de quem tem seu coração grato ao Senhor, independente da situação, independente do que vem acontecer na nossa vida, dos levantes da vida, né? O que é que a gente tem que alimentar, como é que a gente consegue passar por cima desses problemas sem pensar em coisas negativas, sem murmurar, né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente passar por uma situação difícil, né? A gente passar por traições, passar por feridas, traumas, enfermidades, né? São tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente não é difícil a gente ter, né? Às vezes, muitas das vezes, até agradecer por esses momentos. Mas a gente precisa aprender a agradecer a Deus. Algo, Senhor, nada acontece nas nossas vidas por um acaso. Deus tem um propósito. Deus sabe o porquê a gente passa por aquela situação. Tem situações que a gente não pede para passar, que a gente não escolhe passar e que a gente nem merece estar passando. E Deus sabe, né? Tem coisas que as pessoas fazem a gente passar, né? A gente não procurou passar por certas situações. Foram as pessoas. Tem pessoas que fazem a gente passar por situações de enganos, situações de mentiras, situações de traições, né? Também tem essas situações também que a gente passa nas nossas vidas. E a gente fica ali se perguntando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, né? E a gente esquece que muitas vezes a gente vai tirar algum aprendizado. Algo o Senhor vai extrair de nós diante dessa situação, né? A gente vai, as situações difíceis, né, faz com que a gente se fortaleça, né, nesse Deus. A gente amadurece,
a gente consegue, né, amadurecer a mente, abrir mais o pensamento, a gente consegue ter mais clareza das coisas, a gente sai mais forte, por mais que a gente leve tapas e empurrões, por mais que a gente receba uma palavra que, né, que nos diminua muitas das vezes, mas a gente se levanta forte, né? Porque a mulher de Deus é isso, ela é fortaleza, ela recebe a força que vem do Senhor. Então aqui, eu quero ler com vocês logo em Números, no capítulo 14, do versos 26 ao 29, né? Vamos ler comigo, se você tiver com sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui para vocês também, quem não tiver com a Bíblia. Amém. Fiquem recebendo aí da parte do Senhor, mas eu quero ler com vocês rapidinho. É o versos 14, capítulo 14, perdão, versos do 26 ao 29, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, e diz-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que os de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmureis. Então a gente vê aqui um povo, né? Um povo que murmurou, um povo que saiu da terra do Egito em dias, né? Levaram alguns dias ali para sair do Egito, mas quando estava no deserto eles viram tantas coisas extraordinárias, né? Da parte de Deus assim. Eles viram o maná caindo do céu, eles viram a coluna de fogo que acompanhava eles, né, durante a noite ali para proteger eles do frio. Tinha a nuvem que o acompanhava durante o dia para proteger do sol escaldante, que é o deserto, né? Que a gente imagina, aqui em Maranguape, né, Nordeste. Eu hoje fui na rua e quase disse: meu Deus, o sol não está quente não. Eu digo que Maranguape tem um sol para cada um. Então a gente pode ter uma dimensão de como era o sol no deserto. Deve ser um sol de rachar mesmo. Então Deus ali, eles viam a provisão de Deus para a vida deles em todos os sentidos. Deus proveu tudo para eles, para aquele povo. E eles não conseguiam. Bastava acontecer algo negativo e eles automaticamente já começavam a murmurar. Parece que tudo que Deus fazia ali a favor deles, eles esqueciam dentro de um segundo, né? E eles diziam: se fosse para morrer no deserto, era melhor morrer lá no Egito, porque no Egito a gente comia isso, a gente comia aquilo. Se fosse para morrer no deserto, era melhor voltar para o Egito, porque no Egito a gente, né? Eles sempre queriam ter ali, voltar ao Egito, sempre queriam ter um pezinho no Egito, mas não conseguiam ver os benefícios do Senhor, né? E até hoje, assim, a gente na nossa vida acontece isso. Basta quando Deus ali, ele cuida da gente nos mínimos detalhes das nossas vidas. Deus provê tudo para nós, né? Por mais que a gente esteja numa situação difícil, principalmente nessa situação financeira, mas Deus, ele nunca deixa a gente passar por nenhuma necessidade. Deus vem prover. Deus não deixa a gente passar fome. A gente tem o que vestir, a gente tem o que comer, a gente tem uma cama para dormir, né? Coisas impossíveis aos nossos olhos, que a gente acha impossível de acontecer, quando a gente vê acontecer, Deus faz, e a gente ali na hora glorifica, agradece, né, o impossível, né, diante dos nossos olhos. Mas basta se levantar qualquer situação, a gente esquece. A gente esquece do que Deus já fez na nossa vida. E a gente abre a boca para murmurar. Mas por que eu estou passando por isso? Se eu soubesse que eu ia passar por isso, Deus, eu não ia, eu não fazia, o Senhor não está vendo, e a gente começa a reclamar mesmo, né? E mesma coisa era aqui nesse tempo. Era um povo murmurador.
Passaram 40 anos para entrar numa promessa. E a murmuração deles cancelou isso, né? Cancelou o plano de Deus para a vida deles. Deus tinha uma promessa, Deus tinha um plano para esse povo, de herdarem a terra prometida. Mas a murmuração deles era tantas que Deus disse, vai chegar nada. Vai não. Quanto mais murmurar, mais eles vão estar à distância da terra prometida. Então, quanto mais a gente abre a boca para murmurar, se a gente acha que a gente está perto de alcançar, de chegar na promessa, naquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida, para uma bênção que a gente está para receber, às vezes acontece. A bênção está bem pertinho, está na porta. Deus está dizendo, aguenta mais um pouco, está perto da bênção descer. Mas aí se levanta qualquer coisa e a gente abre a boca e acabou-se, a gente murmura. Aí, ó, a promessa vai atrasando, vai ficando para trás. E vai atrasando a promessa. Foi Deus que atrasou a promessa? Não. A promessa, ela continua de pé. Né? O que atrapalha o derramar, a bênção chegar, é a gente abrir a boca e murmurar. É isso que atrasa as promessas de Deus para as nossas vidas. Né? E a murmuração, ela é um tipo de... ela é uma questão de... Ela atrasa tantas promessas, né? Ela contamina ambientes, porque você vê, né? Às vezes tem pessoas que contaminam a casa com as murmurações, contaminam o seu ambiente de trabalho com murmurações, porque tem empregados que murmuram, que reclamam, viu? Nunca agradece, só reclama. E aquele ambiente fica pesado. Aqui dentro de casa, a gente também reclamando, né? Eu não vou mentir, tem coisas às vezes que eu até abro a boca e reclamo. E às vezes, aí meu marido vem e me repreende, né? Ele fala, minha filha, você desde hoje que está reclamando. Porque a gente é assim, a gente é falho, o ser humano é falho. Mas a gente precisa prestar atenção, né? Então, quanto mais eu reclamo, mais eu estou atrasando as promessas de Deus para a minha vida, né? Então, assim, hoje, a murmuração, você vê que ela é contagiosa. O ambiente fica pesado. O ambiente, ele fica outra coisa, né? As pessoas já causam uma irritabilidade no outro. É muito ruim uma pessoa perto de você, murmuradora. Tem pessoas que você liga para saber como elas estão, ou até mesmo quando a gente encontra, como você está? Nossa, parece que poxa, se eu soubesse, eu não tinha feito nem essa pergunta. Porque tem gente que não consegue abrir a boca e dizer, não, tá tudo bem, eu tô bem, mas não, olha, minha vida tá assim, na minha vida não acontece nada, eu só tem acontecido isso, só tem acontecido aquilo, e começam as murmurações. E a murmuração causa irritação, a gente causa aborrecimento. Deus, ele se aborreceu com aquele povo, com aquela murmuração daquele povo. Eu creio que Deus não aguentava mais a murmuração daquele povo. Como às vezes a gente também não aguenta a murmuração do outro em cima dele. O tempo todinho uma pessoa do nosso lado murmurando. Porque isso, porque aquilo, porque eu não sou, porque eu não faço, porque eu não vou, porque eu não consigo. Nada dá certo pra mim, dá certo pra fulano, dá certo pra cicrano e não dá nada certo pra mim. Eu não consigo, eu não alcanço, eu não faço. É sempre não, né? E ali, a murmuração, acho que deixa até a pessoa doente. A pessoa que que murmura, ela não tem, eu acredito que ela não tem nem, primeiro que ela nunca reconhece as coisas, né? Ela nunca se satisfaz, ela nunca se alegra, né? Nunca se alegra, nunca tem uma coisa positiva para contar, só é negativa, né? Porque por mais que a gente passe por situações difíceis, mas a gente precisa não... Eu estou passando por isso, mas eu tenho um Deus grande, poderoso, que vai me ajudar e eu vou vencer. Eu estou passando por essa situação, mas Deus está no controle. Essa semana que meu pai está doente, eu vou lá, eu volto com meu coração pesado. Porque eu estava até dizendo ao meu marido aqui ontem, e toda vez que eu vou lá e chego, eu digo, meu pai não está bem. Painho não está bem. E eu volto preocupada, porque eu vejo que a respiração dele não está boa, ele não está conseguindo se alimentar bem, por conta
do cansaço, né? Então, assim, mas assim, não é reclamar. Eu volto com uma preocupação. Mas eu sei que Deus está no controle, né? Eu não vou abrir a minha boca e questionar por que Deus, por que meu pai está passando por isso, por que o Senhor deixou que meu pai ficasse doente, por que o meu pai isso, por que o meu pai aquilo. Não, eu tenho que confiar, eu tenho que descansar nesse Deus, né? Eu tenho que confiar. Estou vendo aqui, quem entrou foi o nosso amigo, nosso jornalista Medeiros. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? A paz do Senhor Jesus, muito bom te ver aqui. É uma honra ter você aqui, viu? Muito bom. Glória a Deus. Então, é isso, minha gente. A gente precisa, né, parar de murmurar mais para que a gente alcance a bênção, a presença, as promessas de Deus. A murmuração, ela atrapalha até a gente no sono. A murmuração, às vezes, tem situações que faz a pessoa até entrar numa depressão. Porque ela não consegue ver nada bom da vida, ela só consegue ter pensamentos negativos, ela só consegue abrir a boca para reclamar, né? E ali ela entra numa tristeza profunda, porque ela não consegue, ela não faz, né? Ela não consegue lembrar o que Deus fez, o que já fez, a promessa de Deus. A preocupação, a murmuração, ela traz preocupação. A preocupação, a gente não consegue dormir, né? Quando a gente está muito preocupado, quando a gente não está com o nosso coração leve, confiante no Senhor, a gente não consegue dormir. Mas quando a gente está ali descansada, confiante no Senhor, a gente sabe o Deus que a gente serve, a gente tem paz. E se a gente tem paz, a gente consegue deitar no nosso travesseiro e ter um sono tranquilo. Nada vai atrapalhar o nosso sono. Nada vai tirar a nossa paz, né? Então, assim, a murmuração, a consequência do murmurador, né? Tem a parte do endurecimento do coração, porque ele vive reclamando, ele nunca celebra, ele não reconhece, ele não se satisfaz, né? A bênção vira como se fosse uma obrigação, né? Deus tem, como a gente começa a questionar como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo por mim e por você, né? A gente não merece nada, né? Tudo que a gente recebe desse Deus é pela graça, é pelo amor que Ele tem por nós. Deus não tem obrigação de fazer nada por mim. Eu que tenho que agradecer a Ele. Eu que tenho que ser grata todos os dias. Se eu acordo, eu já tenho que agradecer. Só em abrir os meus olhos, só respirar, eu já tenho que ser grata, porque eu acordei. Sábado de manhã, quando eu me acordei, que foi o meu aniversário, nossa, eu aqui orando a Deus, eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada porque muitos não acordaram hoje, muitas famílias vão sepultar um ente querido no dia de hoje, muitos estão no leito de um hospital, ansiando por uma alta médica, muitos estão tomando morfina por tantas dores que estão sentindo no corpo. Aquelas 13 horas que eu passei com meu pai no hospital, eu via aquela ala saindo gente e entrando gente, saindo gente, entrando gente. E saía corpos. Pessoas morriam. E aquilo ali, cada coisa que eu via, eu ficava refletindo. E eu dizia, meu Deus, obrigada. Obrigada pela saúde. Que se tem uma coisa que é mais rica na nossa vida é a nossa saúde. E eu agradeci muito a Deus. Deus, obrigada por minha saúde. Obrigada por estar me concedendo mais um ano de vida. Obrigada pela vida dos meus filhos estarem bem, com saúde. Obrigada pela vida do meu marido. E eu agradecendo a Deus. E aí eu vou reclamar pelo que eu já vivi, pelo que eu já passei, né, pelos os momentos difíceis da minha vida. Os momentos difíceis da minha vida serviram para amadurecimento, para me fazer crescer, para me fazer mais forte, né? Foi uma escola. O tempo difícil que a gente passa na nossa vida é a escola de Deus. Em tudo o Senhor, Ele quer nos ensinar algo, né?
Então a gente vai ler agora, vamos ver agora a recompensa dos gratos de coração. A gente viu como é que se diz? As consequências do murmurador, né? Vamos entender, vamos ver agora a recompensa dos gratos. Vamos ler lá Salmo 100, no versos 4, o que é que diz? O que é que diz lá no Salmo 104? Diz: entrais por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Esse versículo aqui é um convite. Entrai pela porta. Entrar. O que quer dizer? Entrar. Deus, ele abre uma porta. Ele está nos convidando à sua presença, a desfrutar daquilo que ele tem, né? Para nós, recompensas que vêm do céu. A gratidão, ela guarda a nossa mente. Ela guarda a nossa mente de pensamentos negativos. Ela guarda a nossa mente de sentimentos contrários à gratidão. A gratidão, ela gera paz no nosso coração, né? Ela nos dá acesso à presença de Deus. A gente entra na presença de Deus com gratidão. Quem agradece, amadurece mais rápido. Quem murmura, afunda. Quem murmura não consegue avançar, fica estagnado. Quem murmura só dá passos para trás. Mas quem agradece consegue andar, prosseguir e com alegria, com gozo no coração, né? Então, assim, aqui é assim também, né? Quem agradece amadurece mais rápido. A alegria sustentável, né? Ela não depende do cenário, depende de postura. A minha postura diante do Senhor, diante da situação, né? Então, assim, hoje, assim, tem uma pergunta, né? Eu e você, a gente tem reclamado mais do que agradecido? Essa semana que se passou, esses dias, essas semanas, não sei. Teve algum momento nessa semana que você agradeceu ou murmurou? O que foi que você alimentou mais essa semana? As murmurações ou os agradecimentos, né? Então, reflita sobre isso, né? Coloque aí no seu coração. Então, assim, se hoje, né, eu e você pudesse, se as pessoas pudessem ouvir de nós as palavras essa semana, elas iam ouvir de nós uma palavra, elas iam receber da nossa parte uma palavra de fé ou uma palavra desmotivadora, a gente ser uma pessoa bem reclamona. O que é que as pessoas vão ouvir de nós? O que é que a gente tem para dar para o outro hoje, né? A gente ser incentivadoras ou a gente ser uma pedra de tropeço, algo negativo na vida do outro, né? Então, assim, eu queria lançar nessa semana pra gente. Uma semana, eu quero fazer um lançamento, um desafio de 7 dias. Vamos fazer 7 dias de gratidão. Vamos fazer assim. Quando vier um pensamento, quando qualquer situação que se levantar contra as nossas vidas, independente do que vai acontecer, o que a gente vai ter que enfrentar nessa semana, quando vier aquele pensamento de murmuração, vamos trocar, vamos substituir ele por gratidão. Levou uma topada, em vez de dizer uma palavra, não digo nem palavrão, que crente não chama palavrão, minha gente, pelo amor de Deus. Não digo nem um palavrão. Mas em vez de, quando você levar uma topada, em vez de você dizer algo bem negativo com aquela topada, dê glória, sabe? Quando vier qualquer coisa que se levantar, em vez de você murmurar, troca aquela murmuração. Tá passando, obrigada, Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Você vai ver o que vai acontecer dentro de você, quando você passar a murmurar menos e agradecer mais. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer dentro de você e na sua mente.
Esse é o desafio que eu quero lançar para vocês, tá? As meninas também entraram. Vilma, Elô entrou, Naizinha, bem-vinda, meninas. Glória a Deus. Então eu quero lançar esse desafio. Essa semana, não deixe as murmurações, as palavras negativas tomarem conta do seu coração, da sua mente. Troque por palavras de bênçãos, troque por palavras de gratidões sobre a sua vida. Amém? Então, assim, porque negar, né? A gente vê muitas das vezes que negar não é o problema, mas a gente precisa muitas das vezes declarar, né? Com confiança. Então, assim, hoje a gente vê, né, que Deus, ele obriga, né? O Senhor obriga, porque o Senhor nos sustenta, né? Então, assim, hoje a gente deve compartilhar testemunhos. É tão bom quando a gente compartilha coisas boas, quando a gente senta com alguém e a gente começa a contar nossa história, mesmo que seja contar os testemunhos do que a gente já passou, das coisas difíceis, mas quando a gente conta um testemunho, a gente não conta um testemunho de forma reclamando, murmurando. O testemunho quando a gente testemunha algo, a gente testemunha em forma de gratidão. E é tão bom a gente ouvir testemunhos, né? Porque o testemunho do outro edifica as nossas vidas. Traz transformações também para as nossas vidas, né? O testemunho do outro. Eu amo ver testemunhos. Pessoas que começam a contar como eram suas vidas, né? O que elas faziam antes de conhecer a Jesus e a transformação que Deus trouxe para a vida delas, o que Deus fez. Isso é tão bom, tão edificante, né? Tá congelando a imagem, é Naí. Vê aí pra mim, vê se Naí. É só Naí que tá vendo, tá congelando? Ou tá acontecendo isso com todas? Porque hoje também a internet aqui não tá muito boa não, gente. Mas a gente vai concluir em nome de Jesus, amém? Então, assim, eu quero colocar aqui também, né, diante de vocês, assim, trazer para a vida de vocês, né, isso, crescimento espiritual. Essa é uma das recompensas, a recompensa dos corações gratos no Senhor, né? A recompensa é essa, a gente tem o que, como eu falei antes, a gente tem paz interior, né, porque a gratidão, ela guarda nossa mente. A gente tem acesso à presença, porque a gente entra na presença de Deus com gratidão. A gente tem crescimento espiritual, porque quem agradece, amadurece mais rápido. A gente tem o quê? Alegria sustentável, que a gente não depende de cenário. A gente depende de postura, né? E a gente vê, assim, que isso é um confronto direto, né? E é uma coisa que, às vezes, a murmuração a gente nem percebe, mas às vezes parece que é um hábito, é uma coisa natural, né? A gente abrir a boca e murmurar, né? E a gente não tem noção do peso espiritual que traz para as nossas vidas, né? A murmuração. Se a gente tivesse ideia desse peso espiritual, das coisas negativas que a gente atrai para as nossas vidas, quando a gente abre a boca e murmura, se a gente pudesse ver o que acontece a cada palavra que a gente profere negativa, né? Aquele pensamento, aquela palavra vem na nossa mente e a gente repete. Se a gente pudesse ver no reino espiritual o que acontece, a gente passaria a prestar mais atenção. Dizer, não, eu vou agradecer mais, né? E também não basta nem ver o espiritual, como eu falei. Basta você ir para um hospital. Vá para uma emergência. Vá na emergência daquele Miguel Arraes. Naquele hospital, meu Deus do céu. Minha gente, eu não sei se vocês já acompanharam alguém naquele hospital, se alguém ficou internado, mas aquele hospital, olha, é só Deus. E ali, quando você tá ali, você faz assim, meu Jesus, eu reclamando da minha vida, eu em casa reclamando da minha situação. E olha a situação que esse povo se encontra. Pessoas ficam lá, jogadas. E não pense que é numa cama, não. É numa cadeira desconfortável. Eu passei 13 horas numa cadeira
dessas de plástico. Eu cheguei com minha coluna com só a graça de Jesus. Pessoas que chegavam lá e vinham, botavam uma maca no chão e ficava ali mesmo. E olha, o tempo para ser atendido, para um médico vir, para uma enfermeira vir, para aplicar uma medicação e tirar a sua dor. E muitas vezes, até às vezes, eu via as pessoas sozinhas lá, se acompanhando. E eu via a pessoa gemendo de dor, eu me levantava, ia atrás do enfermeiro. Olha, vai ali, aquela senhora tá assim, assim. Porque eles não estão nem aí. Sabe? São poucos que trabalham de forma humanizada. Eu tinha uns, claro, não vou generalizar, tinha uns muitos, né, que você via, poxa, esse daí é humano, né? Mas tem outros que só estão ali para cumprir seu horário e acabou-se, tchau. Né? Então ali é um lugar que realmente a gente reflete. E que a gente tem que eu tenho que agradecer, eu tenho que ser mais grato. Agradecer a Deus por eu não estar aqui, por eu estar com saúde. Quando meu pai recebeu alta, eu fiquei muito feliz, eu agradeci tanto a Deus, porque eu não via a hora dele sair daquele hospital. Né? E continuar, né, orando pela vida dele, para que ele se recupere e que a gente aprenda a ser mais gratos. Vamos ser gratos para a gente, né, a gratidão, ela traz paz, ela traz crescimento, ela traz amadurecimento. Mesmo que venham as coisas difíceis que se levantam na nossa vida, mas vamos aprender a ser mais gratos a Deus, né? O coração grato alegra o coração do Senhor, né? Então, quando a gente agradece, a gente está alegrando a Deus, né? Está fazendo a sua vontade, né? E a gente vê a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E é isso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que, quando se levantar algo, a gente vê. Não, Deus, eu estou passando por isso, mas eu já passei. Às vezes a gente faz, poxa, eu já passei por isso de novo, estou passando de novo. Mas Deus tem um propósito em tudo. Em tudo o Senhor tem um propósito. O que importa é que Ele está com você, que Ele está do seu lado. É muito ruim a gente passar por situações difíceis das nossas vidas sem Deus. Se a gente passa o que a gente passa com Jesus, imagina sem a presença dele. Aí é que as coisas se tornam muito mais doloridas, muito mais difíceis, né, da gente enfrentar, fica mais difícil da gente passar, né, da gente vencer. Com ele, a gente consegue vencer qualquer luta, qualquer levante, mesmo que venha a enfermidade. Mas a gente serve um Deus que é a cura, né? Se a gente passa por uma situação que venha tomar conta da nossa tristeza, o Senhor é a nossa alegria. Ele é que nos levanta, né? E eu creio que Deus, ele tem o melhor para nos dar, né? Quando vê alguém murmurando, dá uma palavra de incentivo. Não se contamine com as murmurações do outro, né? Ajuda também os murmuradores. Ajuda ele a lembrar as promessas, o que Deus já fez na vida dele, né? Que as pessoas fazem, porque eu estou assim, eu já estou passando por isso. Não, mas olha, você serve um Deus. Você lembra que você já passou por uma situação assim, 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 e Deus fez isso, e Deus mudou, e você venceu, você vai vencer de novo, né? Não se contamine. Não deixe que a murmuração do outro tome conta de você. Tome conta do seu coração, da sua mente, né? Vamos ficar firmes e fortes no Senhor. E vamos encerrar, né, o nosso devocional. É sempre bom ter vocês aqui. É muito bom quando a gente tem esse tempo, né? Tá normal, né, Muná? Eu acho que foi só pra Nair, mas eu perguntei porque, assim, aqui a internet também tá um pouco desconectando hoje, as coisas estão lentas. Mas glória a Deus que tá normal. Aleluia, né? Glória. Deixa eu ver aqui só pra gente encerrar rapidinho. Ai, ai.
só encerrar aqui. Então, assim, né, a gente vê aqui, né, que a gente agora tem que diminuir, assim, né, a gente fechar os nossos olhos sempre e olhar o Senhor e vamos, né, estar quebrando, vamos encerrar, vamos quebrar ciclos de reclamações nas nossas vidas, né? E às vezes essas questões de murmurações a gente vem até de gerações, né? De gerações. Porque eu vivi num ambiente, eu cresci num ambiente assim, de muita reclamação, de muita murmuração. E se a gente não se cuidar, a gente vai levando isso para a nossa vida também, né? Porque as pessoas que não conseguem ver o lado positivo das coisas, as pessoas que estão sempre reclamando ali. E eu cresci também nesse ambiente, sabe? O ambiente da minha casa era assim. Era muitas reclamações, era muitas murmurações. Nossa, era um ambiente pesado, era um ambiente, meu Deus do céu, era muito agoniante. E às vezes eu me pego também, né? Esse ciclo fica querendo às vezes acompanhar a minha vida. E aí é como eu falo, aí meu marido vem me repreende e eu digo, é verdade. Eu digo, ai Jesus, me perdoa. Me perdoe, Senhor, por estar reclamando disso ou daquilo, né? Deus sabe todas as coisas. Então, hoje, né, eu creio que ambientes, nosso ambiente, né, aqui dentro, estão sendo purificados pelo Senhor. Eu creio que Deus está tirando de nós, assim, tudo aquilo que não agrada a Ele, né? E assim, hoje eu creio também que as palavras estão sendo alinhadas, né? Dentro de nós. Promessas estão sendo alinhadas. Porque Deus tem promessas para a minha vida, para a sua vida. Deus quer cumprir. E que a gente possa ser como Josué e Caleb, que alcançaram, que colocaram os seus pés ali na terra prometida, né? Eles perseveraram, né? Então hoje a gente tem que profetizar nas nossas vidas. Abre a nossa boca e profetizar só coisas boas, né? Que a nossa mente, ela sempre vai ter paz, que o nosso coração, ele sempre vai ter, quanto mais a gente agradecer, o nosso coração sempre vai ter uma maturidade, cada vez que a gente abre a boca. Né? E a promessa, aquela promessa que parecia bem distante, ela começa a se mover, quando a gente começa a abrir a boca para agradecer. Mas se a gente murmura, não, a promessa vai ficando lá para trás. Quanto mais a gente murmura, mais ela vai ficando para trás. Mas a gratidão não, vai fazendo com que a promessa, ela cada vez ela se mova, ela se aproxime, né? E no tempo certo, ela chega e Deus coloca nas suas mãos e ela acontece, né? Porque Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Então, vamos orar a Deus, né? Vamos apresentar a Deus e assim agradecer ao Senhor por esse momento. Quero agradecer pela vida de vocês, né? Vocês são bênçãos do Senhor. Deixa eu só encerrar isso aqui, só um momentinho agora. Pronto. Então hoje a gente vai declarar isso para as nossas vidas, né? Vamos hoje iniciar, hoje é segunda-feira, né? A semana começa no domingo, mas eu digo, a gente, para nós que a gente trabalha, estuda, a nossa semana começa na segunda-feira, né? Então vamos começar essa semana com um novo posicionamento, né? Vamos começar essa semana numa nova atmosfera, né? Vamos começar a semana com pensamentos positivos. Vamos repreender, né, pensamentos negativos. Quando vêm as murmurações, vamos fazer esse desafio nessa semana. Vamos fazer de tudo para não murmurar. Cada situação que acontecer na nossa vida, cada palavra de murmuração que queira sair da nossa boquinha, vamos fechar ela e dizer não, tá? Repreendido em nome de Jesus. E vamos lançar uma palavra de gratidão. Você vai ver o que Deus vai fazer durante essa semana na tua vida. Muda o quadro. Muda essa situação. Muda a atmosfera. Tira essa atmosfera negativa e traz essa atmosfera de Deus. Atrai a paz do Senhor na tua vida. Né? Deus, ele tem coisas grandes para fazer. E pode ter certeza que a murmuração atrapalha.
mas a gratidão, ela atrai as bênçãos do Senhor, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém, Dinha, que Deus continue também, minha filha. Deus continue te abençoando, derramando bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu desejo que Deus, essa semana, e eu profetizo no nome de Jesus, que o Senhor os proteja cada uma, que o Senhor acompanhe cada uma nessa semana, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor as guarde cada uma debaixo das suas fortes mãos, abençoadoras. Que Deus derrame cura para quem necessita de cura. Quem está sem paz, que o Senhor derrame alegria, que o Senhor devolva a paz, no nome de Jesus. Quem está ansioso, que o Senhor... Alana, eita, dia 26 vai ser teu batismo, né, Alana? Glória, estarei lá, querida. Vamos estar lá, em nome de Jesus, para te dar um abraço, oh, glória. É isso aí. Avançar, prosseguir, né? A ordem de Deus é avançar e não retroceder, né? Feliz por você. Estarei lá, sim, no seu batismo, para lhe dar um abraço bem forte, minha amiga, viu? Ju, que Deus continue te abençoando, né? Que Deus derrame saúde para nós, né? Que Deus continue cuidando dos nossos, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos pais, né? Que Deus abençoe a vida de cada uma. Amém, Alana. Também estou feliz, viu? Glória a Deus. A gente vai estar lá. Vamos estar lá, em nome de Jesus. Que bom, glória a Deus, eu fico feliz. É muito bom o batismo, né? Eu digo que se eu pudesse, eu batizava. Cada culto de batismo, eu queria descer as águas também. É muito bom, né? É uma sensação maravilhosa. A gente sente mesmo, a gente quando mergulha naquele tanque que a gente sobe, a gente sobe mais leve. A gente espiritualmente, os pecados ficam todinho lá, eu digo, né? As coisas escuras ficam todinha naquelas águas. Se a gente pudesse abrir os nossos olhos espirituais, eu digo que a gente ia ver aquela água lá do batismo, tudo escura. Das coisas ruins, negativas, né, das nossas vidas ficaram lá. Mas é como a palavra diz, né, Alana? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Você agora, Deus colocou sobre você e sobre todos que vão se batizar dia 26, vestes brancas, umas vestes novas, colocou anel no dedo, colocou, né? Vida nova, vida no Senhor. Prossiga, força de Deus sobre a tua vida, né? Que nada venha atrapalhar esse momento, né? Que essa semana seja uma semana de paz para todas, na presença do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus, meninas. Vamos orar, agradecendo a Deus esse momento, né? Se vocês tiverem algum pedido de oração, escreve aqui, que a gente vai orar, vai apresentar a Deus esse momento, tá? Eu vou colocar lá no grupo todos os textos bases que a gente leu aqui, se vocês quiserem meditar, se aprofundar mais, porque no devocional não dá pra gente se aprofundar, mas tem os textos aqui que eu coloquei, eles estão bem aprofundados, só não dou para falar, porque senão a gente vai ficar aqui mais de 1 hora e o tempo da live não permite. Mas eu vou colocar lá para vocês mergulharem mais e se aprofundarem mais em cada texto que a gente leu aqui. Vocês vão ver. E Deus vai falar ainda muito mais com vocês durante essa semana. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, obrigada, Senhor, por este momento, por esse tempo. Que o Senhor continue conosco durante toda essa semana. Que o Senhor continue conduzindo a nossa mente, os nossos passos. Que o Senhor venha conduzir, Senhor, cada palavra que sair da nossa boca, cada pensamento que vier. Que cada pensamento, Senhor, que negativo, que queira, né, qualquer dardo inflamado do inimigo sobre a nossa mente, caiam por terra, em nome de Jesus. Que a gente possa, Senhor, durante essa semana, colocar em prática esse desafio, né, de qualquer pensamento contrário, a gente trocar por pensamentos negativos, qualquer palavra de murmuração que vier sair da nossa boca, que a gente troque por palavras de gratidão, Senhor. Nos ajuda a alcançar
estar prontas para receber de Ti aquilo que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos, as Tuas promessas, porque cada uma de nós aqui temos promessas do Senhor e que no tempo vai se cumprir, mas que a gente possa estar firmes, seguras, confiantes e gratas no Senhor, Pai. Abençoe cada um que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoe aquelas que não entraram, que o Senhor possa trazê-las na próxima live, que elas estejam aqui participando desse momento, que o Senhor abençoe esse devocional, esse ministério do qual nasceu no teu coração, Senhor. Continua, Senhor, trazendo mulheres feridas, machucadas, que precisam, Senhor, estar juntas, porque aqui a gente se fortalece uma na outra, aqui a gente cresce espiritualmente, a gente aqui está pronta para ajudar, para levantar uma a outra, Senhor. Então, aquilo que for da Tua vontade, faz no nosso meio, faz nesse ministério, Senhor, porque esse ministério é Teu, nós estamos aqui apenas como instrumentos nas Tuas mãos, Pai, e eu quero glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Ó Deus, abençoa, Pai. Visita agora o meu pai que está lá se tratando dessa pneumonia, que o Senhor continue trabalhando na vida dele, que Teu Espírito Santo o convença, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, e ele tenha consciência, Pai, de que ele precisa voltar para os Teus caminhos, Pai. Tudo é permissão Tua. Tu sabes o porquê ele está passando por esses dias difíceis. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Se é algo que o Senhor quer tratar no espiritual dele através dessa enfermidade, eu Te agradeço. Faça conforme a Sua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. E não sou eu que vou Te questionar e perguntar o porquê das coisas, mas sim o para quê, porque em tudo o Senhor tem um propósito. Continua trabalhando na vida dos nossos familiares, daqueles nossos familiares que estão afastados, que o Senhor entre com providência de salvação, de restauração, de cura, de libertação, Senhor. Cuida da irmã Cássia, que está ali, Senhor, naquele vilarejo, Senhor, lá na Bahia. A Cássia não está sozinha, ela mora sozinha de forma física, mas espiritualmente o Senhor está lá com ela, cuidando dela, Senhor, naquele vilarejo, naquele interiorzinho lá da Bahia, Senhor, lá no finalzinho da Bahia. Põe a Tua mão sobre a irmã Cássia, continue cuidando dela, livra ela, Senhor, de todo mal, continue provendo tudo e todas as coisas para a Tua filha. Quero Te apresentar também Dinha, que também, Senhor, está com uma crise de coluna, compartilhou hoje comigo que está com essa crise de coluna. Que o Senhor ponha as Tuas mãos de cura sobre a coluna de Dinha agora. Traga cura, restauração, Pai, para a Tua filha. Quero Te apresentar também Ju, que o Senhor renove as forças da Tua filha, que o Senhor renove, que o Senhor coloque no lugar tudo aquilo que está fora. Abençoe cada uma aqui nas suas áreas. Eu não sei do que elas estão precisando, só Tu conheces o secreto e o oculto de cada uma. Tu sabe o que cada uma aqui necessita, Senhor. E Tu sabe o que cada uma vem Te pedindo, Senhor. O que cada uma vem Te clamando, o que cada uma Te apresenta no momento que elas têm contigo, no secreto de cada uma delas. O Senhor conceda, Pai. Se for transformação, libertação do marido, se for volta dos filhos, que assim o Senhor faça. Se for a cura de algum parente, que o Senhor entre com cura. Se for até a restauração das suas próprias vidas, fortalecimento espiritual, emocional, que o Senhor haja conforme a Sua vontade, Pai. E eu Te peço, em nome de Jesus, concede aquilo que as Tuas filhas estão pedindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar pelo marido de Márcia, né? Em nome de Jesus. Pai, ainda na Tua presença, eu quero Te apresentar o esposo de Márcia, da nossa irmã, Senhor, que a gente vem orando por ele, que o Senhor venha, Senhor, ter um encontro com esse homem.
Que o teu Espírito Santo possa trabalhar naquele coração, que transforme aquele coração de pedra num coração de carne. Só tu sabe trabalhar, Senhor, na vida do homem. Eu não sei o que o Senhor vai permitir, Senhor, para trazer esse homem para a tua presença, mas Deus, faz aquilo que a tua filha vem te pedindo. Ela vem te pedindo a conversão do marido, que teu Espírito Santo trabalhe. A gente, Senhor, a gente tem como ministros da tua palavra, de levar a tua palavra, de falar do teu amor, mas só o teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que o teu Espírito Santo trabalhe na vida do marido de Márcia, Senhor. Dê vitória para a tua filha, Pai. Ó Deus, que o Senhor o liberte também do vício da bebida, Pai, do alcoolismo, Pai, em nome de Jesus, assim também como eu peço para o meu Pai, que ele se liberte, Senhor, desse vício do alcoolismo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus, né? Deus é bom. Deus, ele tá cuidando dos nossos, viu? Deus, ele... Tudo é no tempo. A gente almeja tudo como se fosse para acontecer agora, né? Se fosse no meu querer, eu queria a conversão do meu pai hoje, a volta dele para Cristo hoje. Márcia também almeja a conversão do marido dela para hoje. Mas tudo tem um tempo, né? Deus sabe como trabalhar. Eu só sei, eu tenho certeza de uma coisa, que o dia e a hora, Deus já sabe. Eu não sei, mas esse dia já está escrito. E não vai passar desse dia. Até lá, a gente continua orando por eles, pelos nossos, né? Amigos, temos amigos afastados, temos familiares afastados. Vamos fazer a nossa parte, que é de orar, acolher em amor cada um deles, né? Vamos amá-los, vamos mostrar Jesus, vamos refletir Jesus, porque não duvidem, quem mais aproxima os nossos familiares de Cristo não são os de fora, somos nós. Então a gente precisa mostrar Cristo às pessoas. O meu pai precisa ver Jesus em mim. Márcia, né? O marido de Márcia precisa ver Jesus em Márcia. Se ele não vê Jesus em Márcia, como é que ele vai dar crédito? Como é que ele vai acreditar? Então, as minhas irmãs que estão afastadas, meu pai que está afastado, eles precisam ver Jesus em mim. Então, vai ser através do meu testemunho vivo, diário, é que vai fazer com que eu aproxime mais as minhas irmãs, o meu pai, do Senhor Jesus. Então, vamos ser testemunhas dentro da nossa casa, né? Lógico, nós somos cheios de falhas, aqui não tem ninguém perfeito, né? Nós somos imperfeitos. Perfeito só o Senhor, mas Deus, ele nos ajuda. A misericórdia de Deus é grande e pela misericórdia de Deus, ele usa assim as nossas vidas. E que Deus continue abençoando e usando a vida de cada uma de vocês, meninas. Fiquem com Deus. Um abraço grande. Eu amo vocês. E a gente vai falando pelo grupo, eu vou ver, né? Vamos ver nessa semana qual é o dia que a gente vai fazer o nosso outro devocional dessa semana, tá? Só tô vendo só aí algumas programações, tá? Mas a gente vai agendar assim ainda para essa semana, pra gente fazer o nosso devocional, tá certo? Beijo, fica com Deus. Amo vocês.